Tomei um soco do sol na cara, meu despertador natural. Lavei o rosto, saí pro quintal. Cansei de telejornal de sangue, carne espirrando. Pensei em fazer uns versos vegetarianos. Falei com Deus, meu nutricionista espiritual, que disse pra eu evitar de me alimentar. Eu sou Renan Inquérito. Esse sobrenome se deve ao grupo de rap qual eu fundei em 99 chamado Inquérito. E aí de tanto falarem o Renan do Inquérito ficou Renan Inquérito. Eu sou MC, compositor, poeta, geógrafo e agitador cultural. Eu acredito, com certeza eu acredito. Independente da maneira como elas são propagadas. Se for por uma música, ou se for por uma frase pichada num muro, ou se for por uma palavra de um livro, até de um livro sagrado, como a Bíblia, ou outros, né? E ainda mais dependendo da situação que você estiver vivendo, elas têm mais força ainda. As palavras podem ser usadas como arma também para te defender, nesse caso, ou também para te libertar. Eu acredito também, por exemplo, no caso da educação, no caso do conhecimento, onde as palavras libertam, né, abrem novas janelas. Então, assim, quando a gente fala no poder das palavras, eu acho que tem que lembrar da frase lá do Paulo Freire, que ele falava que as palavras elas não vão salvar o mundo, né? Elas não vão mudar o mundo, mas elas podem mudar as pessoas, e aí essas pessoas podem então mudar o mundo. No próprio rap, a palavra tem uma força, né? Ela tem uma obrigatoriedade assim, de ser forte, de trazer uma mensagem, diferente das outras músicas em que o conteúdo tem se esvaziado, né? O rap tem muito esse compromisso de trazer na palavra ainda, né? Uma coisa que já se perdeu até em outros segmentos. Por exemplo, um dia eu ouvi uma música do Racionais, tá ligado? E sem saber, aquela música que eu ouvi do Racionais, ela teve um efeito em mim de querer escrever, de querer fazer rap. Com o rap eu quis estudar. Por ser cantor de rap eu fui chamado para apagar um incêndio lá na Fundação Casa, não por ser pedagogo, não por ser acadêmico, não por ser professor, por ser rapper, porque eles achavam que naquele momento eu conseguia resolver. De ir na Fundação Casa fazer isso, eu fiz um livro. Desse livro eu fiz um sarau. Esse sarau está alimentando outras pessoas. Então, se eu não acreditasse nas simples palavras que estavam lá naquela música do Racionais, falava, isso aí é balela, isso aí não vai mudar nada não. Isso aí é só uma palavra. Eu não tinha feito tudo que eu fiz. E eu não tinha chegado aqui onde eu cheguei, entendeu? Na escola, quando eu era muito pequeno, eu lembro que eu fiz um texto meio que para me safar de uma obrigação que a professora tinha pedido e eu não tinha feito. Aí ela pediu que eu fizesse um texto, sei lá, sobre a natureza. E aí eu fiz o texto assim, na hora, tal, entreguei. E na hora eu nem percebi, mas depois, passado um tempo, eu vi que ali talvez eu tinha identificado a minha habilidade, assim, com as palavras. E aí eu comecei a usar isso muito na sala de aula, sempre para me safar de alguma outra obrigação. E a professora sabia que eu gostava, então ela me compensava com isso daí e tal. Ela teve essa sensibilidade. Então, talvez se ela não tivesse tido essa sensibilidade, eu não teria descoberto. A minha atuação dentro do hip hop antecede a minha atuação dentro da literatura e antecede a minha atuação dentro da universidade. Eu fui fazer faculdade bem depois. Quando eu fui fazer faculdade, eu já tinha um disco lançado com o Inquérito, eu já tinha uma carreira iniciada enquanto rapper, né? E o lance da literatura veio depois que eu lancei o livro Poucas Palavras, que é um livro que saiu depois do disco Mudança, que é o terceiro disco. Então, assim, todos esses outros Renans vieram depois do Renan como rapper, MC e compositor. Eu costumo dizer que, apesar de ter um diploma de nível superior, apesar de ter cursado uma universidade, a minha formação, cara,
ela se deu dentro do hip hop. Se eu sou o que eu sou hoje, se eu tenho a sensibilidade que eu tenho, se eu tenho a visão crítica que eu tenho de mundo, isso quem me deu foi o hip hop, né? E, sobretudo, o rap, porque o elemento do hip hop com o qual eu mais tive contato foi os MCs e os DJs. Então, ouvindo rap, eu acabei me formando. Ouvindo vários raps, eu acabei me educando. Eu acho que dar aula é muito difícil. Não pelo conteúdo que você tem que passar, mas pelo período que a gente vive. Eu acho que dar aula hoje é muito difícil. Eu vejo que a sala de aula hoje, ela não seduz o jovem, as crianças, o adolescente, infelizmente. Porque o mundo hoje vive um período tão turbulento de mudanças, com internet, globalização, TV a cabo. Tudo é tão high-tech, tudo é tão assim, cara. E a sala de aula, infelizmente, ela ainda é muito quadrada, né, cara? Ela não consegue acompanhar a velocidade do mundo. O professor não consegue se atualizar na mesma velocidade com que o mundo se atualiza, certo? O sistema pedagógico também não, o material didático também não. Só que os alunos que estão ali na sua frente, cara, eles têm celular, computador, internet, alguns têm mais, outros têm menos, mas todos eles têm. A realidade que está se passando lá fora acontece num período muito mais veloz. E aí, eu acho que esse fuso horário causa, na verdade, um distanciamento entre o professor e o aluno. E aí o conteúdo começa a ficar cada vez menos interessante e as aulas começam a ficar cada vez menos interessantes. O professor não ganha o suficiente para ter um ócio criativo, porque para criar, para estudar, para se atualizar, ele precisa de um tempo vago, certo? E seria um tempo, inclusive, não o tempo que ele tem para ficar com a família, com os filhos e tal, é um outro tempo, certo? Um tempo que ele não tem. Então, o cara se atualiza como dá, né? Muitas vezes o professor acaba dando aula ali no piloto automático, porque ele não tem esse tempo, essa atualização, esse preparo, né? E aí tudo isso gera um círculo vicioso que, na verdade, gera uma crise. Hoje, a educação brasileira vive uma crise que não tem um fator. Eu acredito que não tem um fator que explique. Não é só o salário do professor que é baixo, não é só a escola que não tem infraestrutura, não é só uma necessidade física de mudança na sala de aula, na escola. Não é só isso. Eu acho que são uma série de fatores que têm que ser revistos. Por isso que hoje eu acredito muito também como uma complementação à própria educação formal, métodos pedagógicos não formais. Um outro tipo de educação. A educação dos bate-papos, a educação fora da sala de aula, a educação das oficinas, dos minicursos, sei lá. Outros tipos de encontros. Encontros que não sejam tão formais quanto da sala de aula. Encontros que sejam mais horizontais. Saca? Que proporcionem também a troca do saber e não o despejo do conhecimento. Não só o crime recruta. Hoje eu faria essa frase de jeito diferente. O crime recruta, a empresa recruta para trabalhar por um salário de fome, porque o cara não tem formação, entendeu? Todo mundo vai recrutar, cara. Né? A lanchonete recruta. Meu,
qualquer estabelecimento comercial recruta e vai recrutar, meu, e vai se aproveitar disso aí. Então acho que se o crime não recrutar, outras coisas vão te recrutar. A educação, a informação, ela te dá a opção de não ser recrutado e de poder escolher por quem você quer ser recrutado. Eu sou recrutado pelo hip hop, pelo rap, pelo sarau, mas é um outro tipo de recrutamento, saca? Então cada um tem uma missão, e eu acho que quanto mais informação você tem, quanto mais armado você está, mais você pode escolher ao lado de que exército você vai querer lutar, você vai querer ser recrutado. De me alimentar do mal, mas se a gente é o que come, quem não come nada some. Por isso ninguém enxerga essa gente que passa fome. Eu fiz meu rap virar cereal, cerebral matinal. Os moleque não morrer de desnutrição mental. Trocar os programas enlatados, lotado de conservantes por um instante. Fume brisante, conservantes vim pra impregnar, tipo cheiro de Cheetos, e atravessar gerações que nem os Beatles. Só vou desistir, abortar minha missão quando a educação aqui vira ostentação.